queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Pro Andressa, estou aqui para mais uma aula do nosso curso de atendente de farmácia. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá para a nossa aula. Então, que vocês comecem aí esse dia com esta frase, esse dia de estudos com esta frase, seja seu próprio incentivo. Então, que venhamos a nos incentivar a melhorar cada dia. Vamos lá. Lembrando da nossa aula anterior, na aula anterior nós falamos sobre glicemia capilar, quais os tipos de diabetes, né? Aí se vocês não estão lembrados, eu peço que estejam lendo e revisando este assunto, é importante. E também tivemos a nossa aula aí sobre lavagem das mãos, tá? E aí a gente aprendeu como é que faz da forma correta a lavagem das mãos e sobre a importância de realizar da forma correta esta lavagem. E aí vamos para a nossa aula de hoje. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver o que é a farmácia hospitalar e qual a estrutura dessa farmácia, tá? Então, vamos para a definição. A farmácia hospitalar, ela é parte do hospital que presta assistência técnica científica e administrativa, e ela desenvolve a parte organizacional integrada à clínica. Então, aí a gente tem uma imagem de uma farmácia hospitalar. Então, essa farmácia ela vai estar fazendo aí o armazenamento e a distribuição dessas medicações dentro do ambiente hospitalar. E aí vamos para um pouco de história, né? A primeira farmácia hospitalar que se tem registro no mundo foi registrada aí na data de 1752 em um hospital na Pensilvânia. Pensilvânia é nos Estados Unidos. E aí, aqui no Brasil, as farmácias hospitalares mais antigas, elas foram instaladas nas Santas Casas de Misericórdia e hospitais militares, que a gente sabe que no início de tudo, né, os primeiros hospitais eram mais hospitais filantrópicos, né, que eram as Santas Casas, e hospitais militares, que eram voltadas para as Forças Armadas e a Polícia Militar em si. E aí depois é que a gente foi tendo aí esse desenvolvimento dos hospitais, tá? E junto com eles, as farmácias dentro deles. Então, em 1975, a Universidade Federal de Minas Gerais, e aí a gente tem uma imagem aí da UFMG, introduziu no currículo dela o curso de farmácia, a disciplina de farmácia hospitalar. Então, eles tinham o curso, né, a graduação de farmácia, mas ainda não tinham uma disciplina específica. Então, eles introduziram aí, em 1975 esta disciplina de farmácia hospitalar. Em 1980, foi implantado o curso de pós-graduação em farmácia hospitalar na UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, foi o primeiro curso de pós-graduação em farmácia hospitalar do nosso país, né, aqui do Brasil. E em 1995, foi criada aí a SBRAFH, que é a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. Então, é igual a Sociedade Brasileira de Médicos. Então, é uma instituição, como é que eu posso dizer? É algo que é responsável aí por diretrizes e coisas relacionadas à farmácia hospitalar, tá? E aí, qual é o objetivo dessa farmácia, né? Então, a gente tem aí a Política Nacional de Medicamentos, que está embasado na portaria 3.916, e é de 1998. E aí ela traz, nessa portaria, os objetivos de se ter essa farmácia hospitalar. Então, essa farmácia ela tem o objetivo de contribuir no processo de cuidado à saúde, o uso seguro e racional de medicamentos. Então, como eu tenho uma farmácia dentro do hospital, eu vou conseguir distribuir essas medicações de forma mais segura e racionalizar, né? Ter um racionamento desses medicamentos, para a gente não estar usando de forma indevida. Então, a gente vem para os critérios de organização dessa farmácia, como é que ela deve ser organizada. Então, deve ser observada a localização dessa farmácia, então ela tem que ficar num ambiente que ele seja central dentro do hospital, que todos os setores eles possam ter acesso. Óbvio que ele não pode ficar próximo de lugares sujos do hospital, e aí a gente tem um exemplo do CME, que é a Central de Manipulação e Esterilização de Materiais, tá?
E a gente também tem um exemplo da lavanderia, então não pode ficar nem próximo da lavanderia nem do CME, porque são locais contaminados que podem estar aí contaminando, danificando essas medicações. Tá? E aí a gente tem o risco de uma infecção hospitalar. Tem que verificar essa área disponível para se fazer a distribuição das medicações dentro dela. Então, a depender da quantidade de medicações que eu utilizo dentro desse hospital, ele tem que ter uma área disponível para eu fazer isso, para também não estar armazenando e distribuindo essas medicações de qualquer forma, né? Tem que ser tudo bem organizado. Estruturar uma central de abastecimento, então é necessário que se a gente tem outras farmácias satélites dentro do hospital, né, porque a gente pode ter as farmácias em cada setor, por exemplo, eu tenho um hospital como o Hospital de Traumas, aqui de Petrolina, né, o HU. Então, nele a gente tem bloco cirúrgico, a gente tem sala vermelha, sala verde, sala amarela, sala azul. Então, pode acontecer de em alguns desses setores ter uma farmácia satélite dentro dele, tá? Então, aqui eu não lembro de no HU já ter, mas eles tinham um projeto de construção de uma farmácia satélite no bloco cirúrgico. Então, o que acontece? A central de distribuição de abastecimento do hospital vai pegar a medicação e deixar ela lá disponível, a medicação de uso, lá no bloco cirúrgico. Então, quando essa farmácia satélite necessitar repor esse estoque, ela vai entrar em contato com a central de abastecimento. Então, não vai ser necessário, toda vez que precisar de uma medicação, ter que entrar em contato com a central de abastecimento, porque a gente já tem lá uma farmácia satélite dentro do bloco cirúrgico. Isso facilita aí a parte logística, né, o fluxograma desses medicamentos. Facilita a chegada desse medicamento até o indivíduo. Tem que se organizar a área de dispensação interna, né? Então, tem que ser um ambiente organizado para que não haja uma bagunça na hora da gente estar fazendo essa dispensação das medicações. Organizar a área de produção e manipulação. A gente sabe que alguns medicamentos podem ser manipulados, né? E aí isso aí que vai fazer o farmacêutico. Então, se naquele hospital, naquela farmácia hospitalar, é realizada manipulação e produção de medicação, tem que ter uma área organizada e específica para isso. E estruturar a área administrativa ao responsável do setor. Então, a gente tem que também analisar quem é a pessoa responsável pelo setor. É uma pessoa pequenininha, uma pessoa grande. Então, a estrutura da área ela tem que estar adaptada também para quem está trabalhando ali naquele setor, para quem é responsável por ele. E aí a gente tem esse fluxograma que ajuda aí a gente a entender mais ou menos como funciona essa parte da organização da nossa farmácia, né? Da nossa farmácia hospitalar. Então, a gente tem aí a seleção, então eu vou selecionar o que eu vou comprar, né? O que eu preciso comprar. Essa programação aí, então, eu vou me programar quando eu vou comprar essa medicação, quando eu vou adquirir, quanto dessa medicação eu necessito. Aí a gente tem a aquisição, né? Então, como eu vou comprar? É licitação, né? Como é que eu vou adquirir esses medicamentos? A gente tem aí o armazenamento, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado no armazenamento dessa medicação, não só em armazená-la da forma correta, mas também fazer uma gestão de estoque para eu saber o que eu tenho em estoque, se eu tenho, se eu não tenho, para que a gente não esteja aí comprando material a mais, né? E acaba chegando o prazo de validade e a gente tendo um prejuízo. Então, isso também tem que ser bem organizado, tá? E bem trabalhado. E aí a gente tem a distribuição dessa medicação, a prescrição, que tem que existir. Então, a medicação ela não é dispensada sem a prescrição, e a dispensação, né? Que é pegar o responsável pela farmácia hospitalar, pegar a medicação e dispensar para o profissional que veio pegar, né, esse medicamento para o indivíduo. E aí a gente tem a nossa equipe da farmácia hospitalar. A equipe da farmácia hospitalar, ela é responsável, o responsável por ela deve ser um farmacêutico habilitado e preparado. Então,
de preferência, essencialmente, tem que ser um farmacêutico que tenha uma pós-graduação em farmácia hospitalar, tá? De preferência. Técnicos de farmácia e atendentes de farmácia. Então, a gente tem aí a nossa equipe da farmácia hospitalar. E aí vamos entender quem é cada um deles, né? O que cada um vai fazer dentro da estrutura da farmácia hospitalar. Então, o farmacêutico, ele tem funções básicas de quê? Selecionar, requisitar, receber, armazenar, dispensar, controlar esses medicamentos. Então, ele vai observando os ensinamentos da farmacoeconomia, farmacovigilância, porque também vai ter um fator epidemiológico aí, ele vai ser uma pessoa importante para a equipe de epidemiologia do hospital, então para fazer ali a pesquisa de se de repente está tendo a determinada medicação que está causando efeitos adversos, ou até mesmo no controle das infecções hospitalares. Essa farmacovigilância e das boas práticas de armazenamento e dispensação. Então, ele vai estar observando, vai estar fazendo treinamento dos outros componentes da farmácia hospitalar, né, dos outros componentes da equipe, está fazendo esse ensinamento e também essa vigilância do pessoal que está ali trabalhando junto com ele, se está fazendo tudo da forma correta, sempre visando o bem-estar dos indivíduos que vão estar sendo tratados ali naquele hospital. E quando houver manipulação de medicamentos, quem vai fazer essa manipulação é ele. Lembra que eu falei que em algumas farmácias, alguns medicamentos são manipulados e são produzidos dentro da farmácia, e isso vale também para a farmácia hospitalar. Então, quem vai fazer esse processo de manipulação é o farmacêutico. E aí, como eu falei, né? Ele é um integrante da CCIH, que é a Central de Controle de Infecções Hospitalares, tá? E aí temos nosso querido e amado atendente de farmácia hospitalar. Então, ele vai ser responsável pela organização do setor, a leitura e interpretação das prescrições, e aí a gente tem que lembrar que hoje em dia a maioria das prescrições, principalmente as prescrições hospitalares, elas vêm digitalizadas, né? Porque a gente enfrenta aí muitas vezes uma situação complicada e chata de ter que estar interpretando a letra mesmo, a letra do profissional médico, que não tem uma letra muito legível. E quando a gente fala da interpretação da prescrição, é entender o que a gente está entregando para aquele paciente e ver se foi uma prescrição realmente feita da forma correta. Não é adivinhar o que está ali na prescrição. Porque a partir do momento que a gente está adivinhando o que está numa prescrição, numa receita médica, a gente está fazendo um diagnóstico, né? E isso aí não é nossa função. Não é a função do atendente de farmácia, é a função do médico que prescreveu, né? Do profissional que prescreveu. Fazer também aí a dispensação de medicamentos, fracionamento e distribuição dos medicamentos para os setores. Então, a gente sabe que tem alguns medicamentos que eles vêm em tabelas, né? E aí a gente vai fazer, o atendente de farmácia, ele vai cortar essas tabelinhas, né? E dispensar bonitinho cada comprimido, no caso de comprimidos, né? Em um plástico ou em uma embalagem, e ele vai estar ali colocando naquele plástico, naquela embalagem, a data que foi processado aquilo ali, o prazo de validade e o nome da medicação, tá? Então, quem vai estar fazendo esse fracionamento e essa distribuição é o atendente de farmácia. Vai também estar fazendo aí o controle e a gestão do estoque. Lembra que eu falei lá que dos requisitos que são realizados dentro da farmácia hospitalar é o controle e gestão desse estoque. Porque eu tenho que saber o que eu tenho para saber o que eu preciso comprar e o que eu não preciso comprar. Eu preciso fazer essa gestão para eu saber o que está próximo do prazo de validade, para que eu não venha ter aí um prejuízo e estar perdendo essa medicação. Então, tem que ser feito esse controle de forma criteriosa. E o controle e organização do arsenal,
tá? Então, não só o estoque, como não só gestão e controle do estoque, como também controle e organização desse arsenal. Então, tudo que tem ali dentro da farmácia hospitalar, eu tenho que ter um cuidado, um controle e deixar o meu ambiente de trabalho organizado. Então, resumindo aí a nossa aula, a gente falou que tem aí essa estrutura, a gente conheceu essa estrutura que é a farmácia hospitalar, que é a farmácia que está ali dentro dos hospitais. Vimos aí a importância do farmacêutico, como também a importância do atendente de farmácia na equipe, né? Que vão ter essa importância de essa função, desculpa, de estar informando para o paciente, conversando ali com o paciente. Claro que quando a gente fala de uma farmácia comercial habitual, no caso dessa farmácia hospitalar, o contato do atendente e do farmacêutico é com outro profissional de saúde, né? Então, é esse atendente, esse farmacêutico que vai discutir ali com o colega, será que realmente essa prescrição está correta? Né? Então, tem que também ter esse olhar crítico, tá? Não é porque determinada prescrição está ali que você vai dizer, pronto, vou pegar e vou entregar. Então, tenham esse senso de entender por que estão prescrevendo aquilo ali. De repente, tem duas medicações que elas fazem interação e estão sendo prescritas para o mesmo paciente. Então, questione por que essa medicação está sendo prescrita junto com essa, se elas têm uma interação medicamentosa, uma anula a outra, ou uma potencializa a outra de forma negativa para o paciente. Então, tenham esse olhar crítico também. E aí temos a imagem de um atendente de farmácia, né, para lembrar dessa importância que vocês têm dentro da equipe. Não só na equipe de farmácia comercial, mas também de farmácia hospitalar, tá? Vocês são um elo muito importante, uma pessoa muito importante desse setor, tá? Então, para a nossa próxima aula, né, já vão aí se animando. Como a gente está finalizando o nosso projeto de primeiros socorros, próxima aula nós iniciaremos o projeto aí de cosméticos e perfumaria. E nessa primeira aula nós vamos conhecer o rótulo, né, e o que deve conter nesse rótulo. Como nós finalizamos, né, nós não poderíamos finalizar sem uma avaliação do nosso módulo. Então, a gente vai ter aí uma avaliação e ela vai estar disponível no aplicativo Google Classroom. Eu peguei e mandei para vocês, né, já um áudio explicando. Então, eu preciso que vocês todos baixem esse aplicativo. Aqueles que não disponibilizaram e-mail ainda, eu preciso que vocês enviem o Gmail para que eu esteja adicionando na sala de aula, tá? E aí, eu ainda não coloquei a atividade lá, mas ela vai estar disponível logo em breve para vocês estarem realizando essa avaliação. Essa vai ser a nossa avaliação final do módulo de primeiros socorros, tá certo? Então, finalizando aí com uma frase para que a gente fique animado, educação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria, e só um povo sábio pode mudar o seu destino. Então, a gente tem que estudar, usar a nossa inteligência para que a gente possa mudar aí o nosso destino, né? Então, o nosso destino ele está aí nas nossas mãos. Cabe a nós saber o que a gente quer fazer com ele. Então, vejo vocês na próxima e beijinhos para vocês. Até mais.